Falar bem em público é como se fosse uma escada. Você só fica bom subindo de degrau em degrau. Não adianta pular vários degraus de uma vez, que não vai funcionar. Fala pipeteiro, eu sou Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, especialista em apresentações, e aqui no Minimiza eu falo muito sobre storytelling, oratória, produtividade e empreendedorismo no geral. Mas oratória tá dentre os tópicos que eu curto muito falar, inclusive a gente tem um curso, o Oratória Sem Firulas, o link tá aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada aí no curso, que realmente vai fazer toda a diferença, é um curso totalmente mão na massa, e eu tento trazer aqui no canal algumas pílulas de conhecimento sobre oratória. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, na verdade contando uma história minha. Eu nunca tive problema em falar em público, desde a faculdade, na verdade. Na época da escola, eu era bem tímida. Eu não ficava tão confortável de falar em público, mas era ok pra mim, era nota 6. Nota 7. Só que quando eu entrei na faculdade, eu sabia que os meus pais estavam fazendo um esforço muito grande para pagar a faculdade dos meus sonhos. A faculdade que eu sempre quis fazer. Desde os 16, 17 anos, eu falei, cara, eu quero fazer SPM, eu só quero fazer essa faculdade. E os meus pais conseguiram pagar para mim, e não era só isso. Eu morava em outra cidade, eu tive que me mudar pro Rio de Janeiro, eu sou do interior do Rio, então não são os custos só com a mensalidade. Era realmente um esforço muito grande, mas eu fui estudar na SPM. E talvez por realizar esse sonho, eu realmente queria dar o melhor de mim. Eu queria fazer tudo, eu participava de todos os eventos, eu era uma ótima aluna, eu prestava atenção na aula, mas eu também aproveitava, eu ia pra chopada, pras festas, eu era aquela aluna que virava a noite numa festa de quinta pra sexta-feira, e sexta-feira eu chegava em casa, tomava um banho e já ia direto pra faculdade, pra aula às 8 da manhã. E por que eu tô falando isso? Porque quando essa chave virou na faculdade, beleza, eu mandava bem, eu adorava já fazer as apresentações, então eu sempre me destaquei nisso, o meu grupo, né, sempre fazia as melhores apresentações, era um ambiente que eu ficava muito confortável, eu gostava realmente daquilo, me dava tesão em fazer um trabalho em grupo ou individual, mas a maioria era em grupo, onde eu tinha que fazer a apresentação e tudo mais, era algo que eu gostava muito e foi também, esse foi o início ali do que seria o Minimiza muitos anos depois. Mas teve uma vez na faculdade que eu não fiquei tão confortável, que foi quando eu tive que fazer uma apresentação em inglês. Eu não era fluente, ainda não sou, mas eu era muito menos do que eu sou hoje, então eu acredito que eu tinha um inglês ali intermediário para um intermediário menos, digamos assim, e eu tive que fazer uma apresentação em inglês no auditório da SPM. O auditório estava lotado para 120 pessoas e ali entre a plateia, além dos alunos e de professores, tinham pessoas do mercado, publicitários. No Rio tem várias agências de publicidade famosas, então tinham publicitários, tinha RH de algumas empresas, diretor de empresa e por aí vai. Então eu estava não só nervosa porque era uma competição e porque tinham pessoas importantes ali, mas também porque era uma apresentação em inglês. E eu nunca tinha feito uma apresentação em inglês. Eu realmente estava nervosa. Eu tive que fazer, fiz a apresentação, éramos 3 pessoas no palco, eu e mais 2 pessoas de design, do curso de design, então foi um trabalho ali multidisciplinar e tudo mais. Foi muito legal. Eu saí dali, eu fiquei extremamente nervosa, mas eu só fui. Eu saí com aquela sensação de que poderia ter sido melhor. Eu senti poucas vezes isso na minha vida, pra ser sincera, em questão de apresentação. Mas eu falei, cara, eu poderia ter me saído melhor. Depois daquilo, eu tive um estalo, que é o grande motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui, bem diferente, bem cara a cara aqui com você. O que mudou depois daquela apresentação em inglês para 120 pessoas? Eu me sentia preparada para fazer várias apresentações em português. Porque eu pensava assim, cara, eu fiz uma apresentação em inglês. Eu falei para 120 pessoas em inglês, uma língua que eu não domino. Porra, falar para 200 pessoas em português, mole. E essa para mim é a base da boa oratória. É a base, é a gente treinar. Tem muita técnica que envolve oratória para você falar bem em público? Sim, muita técnica. Tanto que eu tenho um curso, o Oratória Sem Firulas, o link tá aqui na descrição. Porém, mais do que isso, o mais importante é a prática. Depois que eu fiz essa apresentação em inglês, eu não tive receio em fazer uma apresentação para 200 pessoas em português, para 300 pessoas. Falei, cara,
tranquilo, vamos lá, vamos fazer, vou apresentar. Porque eu já tinha passado por aquela experiência, por isso que no início do vídeo eu falei, você ficar bom em oratória é você ir subindo de degrau em degrau, e isso inclui a sua confiança, você se sentir confiante em fazer um bom trabalho. Isso é fundamental. Eu sempre falo que oratória tem uma espécie de tripé. A gente tem a técnica, a gente tem a prática e a gente tem a parte do autoconhecimento. Nós precisamos conhecer os nossos limites, o nosso corpo, como o nosso corpo e a nossa mente reagem em momentos que antecedem uma apresentação importante, uma reunião importante. Como que o seu corpo e a sua mente reagem. Essa é a parte do autoconhecimento. E desse tripé, eu acredito que o autoconhecimento e a prática juntos somam 90% da parte de oratória. Os 10% ali fica realmente na parte teórica, que é importante, é super importante, que vai te dar um embasamento, mas não deixem de praticar. Ou seja, se alguém te chama para uma reunião, mesmo que você não esteja apresentando, só para você participar, vá, faz uma pergunta, mostra para o seu chefe que você tá ali, que você tá prestando atenção. Participou de um treinamento online, abre a câmera, faz uma pergunta. Deixa a pessoa que tá ministrando o treinamento te olhar, saber seu nome. Isso é muito importante. Se alguém pede para você apresentar, pensa que a sua chefe, a sua diretora pediu para você apresentar. Significa que ela confia em você. Então pega esse convite como algo muito bom para sua carreira e como uma oportunidade de crescimento. E não o contrário, não tipo, nossa, eu tô com medo, nossa, eu não quero ir. Pode não ser 100%. Você vai olhar e falar, eu poderia ter feito melhor. Igual eu falei em 2008 ou 2009, que foi essa minha apresentação, já tem um tempinho. Mas depois aquilo ali serve de aprendizado para você subir novos degraus e ir melhorando a sua oratória aos poucos. Beleza, pipeteiro? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouco diferente, foi realmente uma forma da gente trocar essa ideia, eu abrir meu coração, te contar essa história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, mas que eu trago esse ensinamento até hoje e eu espero que você curta também. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa um comentário aqui no vídeo, isso ajuda muito a gente e eu respondo todos os comentários também. De novo, link aqui na descrição pro Oratória Sem Firulas e eu te espero no próximo vídeo.